Vamos lá, então. Pepa, sobre essa derrota, né, essa eliminação, queria a sua avaliação. É inevitável falar de um erro que aconteceu, um erro individual, e lembrando também que o Cruzeiro teve tanto volume, né, no jogo também de Porto Alegre. Queria que você fizesse um balanço aí sobre essa eliminação, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. O sentimento é de frustração enorme. Nós fizemos tudo. Com todo o respeito pelo Grêmio e por todas as equipas. Nós fomos melhor lá, fomos melhor aqui, merecíamos mais lá, merecíamos mais aqui. Mas o futebol é isto mesmo. O futebol, a justiça é no placar, é a bola a abanar as redes. E nós aí não fomos competentes. Tivemos várias oportunidades, bolas em cima da linha, bolas no travessão. Encontramos os caminhos, eliminamos bem a primeira linha de pressão do Grêmio. Faltou-nos também em algumas situações provocar mais, atrair mais, para depois ligar por dentro ou por fora, mas mesmo assim conseguimos ter muito volume. Portanto, aqui, sinceramente, olha, pode parecer estranho dizer isto, mas é dar os parabéns aos todos os jogadores que tudo fizeram, nem sempre na melhor execução, é verdade, nem sempre as melhores decisões, mas para haver justiça no futebol hoje, de caras, o Cruzeiro tinha ganho. Mas o futebol é isto mesmo, há momentos e há jogos em que somos completamente superiores. Os números também comprovam isso. É capaz de ter sido dos jogos onde nós mais cantos tivemos, mais remate tivemos. Por isso é que está esta frustração enorme. Tínhamos uma ambição muito grande na Copa, queríamos oferecer patrocínio para nós. Não é à toa que somos o rei, mas é seguir em frente. É pegar nas coisas muito boas que fizemos hoje, que foram muitas, e pequenos detalhes que às vezes marcam a diferença, e hoje fomos penalizados por isso. Hoje fomos castigados. O futebol hoje castigou-nos. Demos muito mais ao futebol do que aquilo que ele nos deu a nós, mas o futebol é assim mesmo e nós nesta vida temos que saber lidar com isso. Pepa, boa noite. Luciano da Casa da Cruzeiro Esportes. É uma eliminação difícil, né? A gente, como o maior campeão da competição, sabe que os detalhes fazem a diferença. E o Cruzeiro realmente jogou muito nos dois jogos e, para mim, ele é eliminado por ele mesmo. E eu sei que a palavra que você usa-chave é trabalho. Mas a saída de bola do Cruzeiro e a tomada de decisão e o capricho nas finalizações, alguns momentos chegam a ser displicência. Como que você, no dia a dia, consegue minimizar esses erros? E outra questão é, o Cruzeiro tem um elenco curto. A parte de fisiologia dos jogadores, como é que está o nível do Cruzeiro em relação à fadiga? Bem, são duas questões. Vou começar pela última, depois, se for preciso, relembro-me da primeira. A questão fisiológica está boa, tanto é que dominamos o jogo. Há questões de alguns jogadores em termos individuais que temos que gerir. Hoje, por exemplo, foi preciso o Bruno também gerirmos e termos uma decisão. O grande espírito de sacrifício do Bruno, tivemos até às últimas horas, o departamento médico também fez um trabalho fantástico em recuperá-lo. E depois houve a decisão, ou 45 minutos no primeiro tempo ou no segundo. E no segundo é quando se decide as coisas, portanto a opção passou pelo segundo. Agora, a condição física está muito boa. Não há jogo nenhum onde nós vamos abaixo, temos uma quebra física, nenhum. E quando isso acontece de forma individual em alguns jogadores temos opções para entrar. Agora, eu percebo essa questão do curto, mas o curto, se calhar, em quantidade por aquilo que nos aconteceu. Não em termos de qualidade. Eu nunca me vou queixar das opções que temos. Nunca, pelo contrário. Agora é verdade, tem-nos acontecido várias coisas, foi o Ramiro, foi o Bilu, foi o Richard, o Vital há algum tempo, mas isso são situações que acontecem. Acima de tudo é confiar no grupo todo e confiamos, e a verdade é a resposta que também tem sido dada, tem sido muito boa, tirando o resultado. Agora que tudo fizemos para ganhar e merecíamos, mas futebol é assim mesmo. A primeira questão foi da displicência. Eu sinceramente... Eu não vejo displicência, vejo às vezes algumas más decisões, isso concordo. Em termos técnicos, ok, pôr a bola lá dentro, servir melhor o colega, na fase de construção perdemos ali uma bola ou outra, mas também temos que perceber a dificuldade que a relva também não ajuda, o gramado não ajuda, mas isso não serve de desculpa para nada. Tanto é que criamos o que criamos. Fomos infelizes ali em 2 ou 3 saídas, onde demoramos a dominar às vezes a bola para servir melhor o colega, é verdade, mas também e tudo o resto que fizemos. Agora fomos penalizados com uma situação ou outra e o futebol às vezes paga-se muito caro e hoje pagamos muito caro.
é que se tivéssemos aquela sensação de epá, fomos inferiores em Porto Alegre, fomos inferiores aqui, ou trememos ou acusamos alguma pressão, nada. E é este sentimento que fica de uma frustração enorme de termos sido superiores, mais uma vez, com todo o respeito quando é. Se tivéssemos sido inferiores, eu também o diria aqui. Fomos superiores ao Grêmio nos 2 jogos, mas o Grêmio é que passou. Agora, o que é que aqui podemos tirar disto? Eliminação, é verdade, mas uma equipa com muito caráter e muita personalidade. Isso é o que fica e acho que temos de estar todos orgulhosos disso. Eu estou frustrado, mas orgulhoso daquilo que os rapazes fizeram dentro de campo. Ô Pepa, a gente sabe, jogos de competição assim, já nas fases finais, eles não permitem erros, e no Campeonato Brasileiro também da Série A. O Cruzeiro tem enfrentado grandes adversários aí, quase nenhum tem facilitado a vida do Cruzeiro, vamos dizer, entregado algum gol para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que criar muito, batalhar muito para fazer esse gol. Como minimizar o erro que aconteceu aqui hoje, que acabou dando esse gol para o Grêmio, e também tornar o ataque mais efetivo? O Cruzeiro está criando muito, mas está faltando eficiência lá na frente. Como fazer isso no dia a dia para transformar esses bons jogos em números positivos para o Cruzeiro, em pontos, em classificação? Isto está a ver as ondas vão, não é? Vai uma onda, vem outra onda, depois vem outra onda, uma onda maior, vem outra onda no mar, não é? E as ondas vão batendo na pedra até ficar areia. Nós temos que ir lá muitas vezes, temos que criar muito volume. No Red Bull fizemos 3 golos, no último jogo, primeiro remate, golo. Se nós não criássemos, se nós não tivéssemos volume ofensivo, se nós andássemos à espera de uma bola parada, de uma transição, à espera que caísse do céu alguma coisa, eu aí diria aqui, estou preocupado. Agora não, nós criamos muito, temos volume, temos remates, temos bolas em cima da linha, temos bolas no travessão. É uma questão de momento e às vezes alguma felicidade e alguma tranquilidade no momento do último passe e do último remate. Agora, a quantidade de volume que nós tivemos, mais uma vez hoje, é absurda. Agora, o que é que eu posso dizer? É trabalho, claro que é trabalho. Mas há coisas que não é só a questão do volume de trabalho. É uma questão de colocar a bola dentro da baliza. E nós criamos muito. Portanto, este é o caminho. Não a forma como perdemos alguns lances de golo, mas a forma como nós criamos contra qualquer equipa. Contra qualquer equipa. Isto parece que ainda agora começou, e com todo o respeito por tudo e por todos, é a mesma pergunta que fez, que criam-nos dificuldades a nós. Eu vejo o Cruzeiro a criar muito mais dificuldades aos adversários. Agora, é verdade, esse detalhe faz a diferença do placar. Concordo a 100%, e aí é continuar com confiança em tudo e todos e seguir o nosso caminho. Pepa, boa noite. Aqui. Boa noite. Boa noite. O que o gramado do Mineirão influenciou no futebol apresentado pelo Cruzeiro hoje? Você veio de uma derrota contra o Cuiabá, num gramado muito ruim, em Sete Lagoas, e hoje no Mineirão, um gramado... Os jogadores até que não falaram na entrevista, não consegui perceber. Mas em campo, os jogadores demonstraram muita satisfação com o estado do gramado do Mineirão. O que isso influenciou no futebol do Cruzeiro com a eliminação de hoje? Nada. O gramado é para as duas equipas, nada. Agora, em termos técnicos, a bola ali ressalta mais, é verdade. Mas isso é para um lado e é para o outro. Agora, não foi por isso que nós criamos muito mais volume, muito mais oportunidades hoje do que, por exemplo, contra o Cuiabá. Portanto, o gramado nunca vai servir de desculpa. Agora, também não vou estar a dizer que o gramado estava bom. Não está bom. Mas é para as duas equipas. Portanto, isso nunca vai servir de justificação para nada. Pepa, boa noite. Boa noite. Falando especificamente do jogo de hoje, o que você pretendia na equipe quando você sacou o Alisson e manteve o time com os 2 centroavantes, né? Entrou o Gilberto e o Dourado permaneceu. Qual que era o seu objetivo ali? Porque, na minha visão, o Alisson era o responsável pela armação da equipe. Ele estava chegando muito de frente para a área e ajudando muito a criar jogadas. Qual que era o seu objetivo naquele momento? O Alisson deu o berro. Pura e simplesmente, só saiu por isso. E depois a questão, podíamos ter feito ali várias situações. Podia ter entrado o Dani, mas a opção, com o volume ofensivo que nós estávamos a ter, a opção foi claramente colocar 2 centroavantes. Portanto, foi uma questão... O Alisson tem essa característica, ele entrega tudo. E com o tempo também, com os minutos, com os jogos, vai aprendendo, mesmo em termos fisiológicos, ele vai tendo cada vez mais capacidade para aguentar os jogos. Portanto, foi mesmo uma questão física e depois foi uma questão também de alterarmos, porque estávamos com muito volume ofensivo e ainda queríamos mais e continuamos. Pepa,
Boa noite. Boa noite. Primeiro, parabenizá-lo pelo trabalho, né, que, de alguma maneira, com todo respeito, surpreende, né, até o torcedor mesmo, porque um Cruzeiro extremamente competitivo, mas falar disso numa noite de eliminação é um pouco até incoerente, né? Mas, diga-se de passagem, o trabalho tem sido bem feito. E a gente que conversa com o torcedor todos os dias, Pepa, tem sentido que a criação acontece muito bem, o setor defensivo peca, mas do que a gente viu no Campeonato Mineiro, tem uma estabilidade, apesar de um erro hoje. Acho que a grande angústia do torcedor é com relação ao ataque. E o que a gente tem apurado é que, no meio do ano, a janela, a intenção seria reforçar o sistema defensivo. Diante de tudo isso, né, da falta do gol, dessa bola entrar, de ter um centroavante que faz essa diferença, você acredita que ainda continua com esse pensamento de reforçar o setor defensivo e não trazer um atacante que realmente possa fazer a diferença para a reta final? Não, a minha confiança é total no Gilberto, no Dourado. Eles não são só os responsáveis pelos golos, é a equipa toda, é o time todo. Portanto, aí está. Eu vou ser repetitivo, mas é verdade. Se nós não criássemos tanto volume e tantas oportunidades de golo, aí eu estava preocupado. Agora, esse tipo de preocupações é uma questão de felicidade, de tranquilidade, é uma questão de confiança, de acertar na baliza, no golo. Aí não há pouco a fazer. É continuar com esta confiança, com esta dinâmica, com este trabalho, com uma grande dinâmica na fase de construção, nos corredores laterais. Nós chegamos com muita facilidade. 14 cantos também é uma coisa, aí está, também temos de ser mais eficazes nessas situações. Portanto, aí está, é melhorar lá no último terço. Isso é que poderá fazer a diferença, mas a confiança é total e até a abertura do mercado, o foco é total, é no grupo de trabalho que temos. Quando chegar à altura, entretanto, temos tempo para trabalhar internamente e não para fora. Boa noite, Pepa. João Vitor Pena, Estado de Minas. O Cruzeiro sai de um jogo, uma eliminação contra o Grêmio, e vai direto para o confronto decisivo do Campeonato Brasileiro contra o seu maior rival, que é o Atlético. Queria saber como você pensa esse trabalho psicológico com a equipe, né, que vai enfrentar, como eu disse, o Atlético, vai ter pela frente um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, as equipes têm uma situação parecida na tabela. Como você pensa em trabalhar o time nessa questão mental, né, após uma eliminação dura, e também a questão do jogo ser em outra cidade, né, mais uma viagem, o Cruzeiro que já mandou jogos, né, vai para o seu 5º estádio diferente como mandante na temporada, né? Como você enxerga essas duas questões? Alterarmos o estádio como mandante, não há nada a fazer, é o que é. Portanto, aí não há muito a fazer. É continuarmos na nossa luta. Claro que preferíamos jogar aqui, mas isso é o que é. A outra questão foi de... O mental é confiança total. É aquilo que nós fizemos hoje, o time teve bem. Isto, mais uma vez, pode parecer estranho, pode parecer meio estúpido estar a dizer isto, mas é a realidade. Portanto, da mesma forma, quando nós ganhamos não está tudo bem, quando perdemos não está tudo mal. Portanto, seguirmos o nosso caminho. Vamos ter aí um grande derby, um grande clássico, já no sábado. Isto é descansar rápido e já viajar lá para Uberlândia na sexta. Portanto, é seguir o nosso caminho. E seja o Atlético, seja quem for, claro que aqui tem uma importância e não vale a pena fugir à questão. São só 3 pontos. Não são só 3 pontos. São os 3 pontos. E nós temos que encarar isso de frente. Porque é um derby, é um clássico, é o maior rival aqui de Belo Horizonte, do estado de Minas. Portanto, sabemos disso. Agora, não vamos fugir em nada àquilo que trabalhamos e àquilo que acreditamos e ao nosso processo. Pepa, hoje você não pôde contar com o Bruno Rodrigues desde o começo, né? Acabou utilizando ele no segundo tempo. Em termos do jogo de sábado, você acredita que com esse tempo a mais de trabalho você vai poder contar com ele desde o início, ou ainda é uma dúvida que você vai levar para o jogo? E você falou que o clássico é o jogo, né? É o campeonato. É um campeonato à parte, esse clássico, para você e para o Cruzeiro? Não, em relação ao Bruno e a todos, vamos precisar de tempo, é muito prematuro. O desgaste deste jogo isto pesa. Portanto, vamos ter tempo para avaliar e perceber com o departamento médico a condição física dos jogadores. Em relação ao clássico, foi como eu disse, não vale a pena estar aqui a fugir à questão. É só mais um jogo, são 3 pontos. É verdade, não vale mais do que 3 pontos. Mas vale muito para nós. Isto foi como o jogo com o América. Estava atravessado aqui e eram 3 pontos também. Não valia mais do que 3 pontos.
Mas aí está, vale mais do que isso. Vale para a torcida, vale para a cidade, vale para o Estado. E nós temos que carregar isso para dentro de campo. Temos que ter essa responsabilidade. Temos que levar estas ganas, esta garra, este desejo de vencer da torcida para dentro de campo. Portanto, nesse aspecto, para nós é como se fosse uma final. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pepa. Tá? Boa noite a todos, bom trabalho. Pepa dizendo dessa importância também da partida contra o Atlético.